Olá! Dando continuidade ao nosso assunto insulinoterapia e medicamentos injetáveis não insulínicos, hoje eu vou iniciar falando para vocês como misturar a insulina NPH e a regular numa mesma seringa, ou a NPH mais a uma log também na mesma seringa. Aqui eu tenho em mãos, então, a insulina NPH e a insulina regular, tá bom? Nós vamos, então, demonstrar o procedimento e no slide você tem o passo a passo de como preparar, então, as duas insulinas na mesma seringa. Antes de iniciar o passo a passo, é importante mencionar o seguinte: essa seringa, olha, essa seringa que a agulha é removível, tá? É uma seringa também para aplicação de insulina, só que a agulha ela é removível. Essa seringa ela não serve para esse procedimento. Eu não posso associar duas insulinas nessa seringa, tá bom? Então, a seringa que eu vou utilizar é essa aqui com a agulha fixa, tá? Ela tem a agulha fixa. Eu posso utilizar uma seringa que tem 100 unidades, ok? Essa aqui que eu tenho em mãos, ela tem 100 unidades e ela tem uma graduação de uma em uma unidade. Então, eu consigo medir dosagens ímpares. Eu consigo medir 5 unidades, 15 unidades, tá? 17 unidades. Agora, existe a mesma seringa, tá? A mesma seringa, só que com uma graduação diferente. Então, é a mesma seringa, ela tem 100 unidades, tá? Só que a graduação dela é de 2 em 2 unidades. Então, você tem que observar isso ao orientar o paciente. Se por um acaso a seringa ela tem a graduação de 1 em 1 unidade, aqui tranquilo. Vamos imaginar que o paciente utilize 5 unidades de insulina regular, tá? E 20 unidades da NPH. Tranquilo, eu vou medir aqui sem problema algum. Agora, se eu estiver com essa outra seringa, que é a que tem a graduação de 2 em 2 unidades, eu não consigo medir 5 unidades, concorda? Então, Luciene, eu vou medir quanto? Se você estiver medindo a insulina regular, tá? Ou a uma log, né? Que é a insulina rápida e ultra rápida, você deve medir 1 unidade a menos. Então, ao invés de eu aplicar, eu não consigo medir 5 unidades, tá? Então, ao invés de eu medir 6, eu vou medir 4 unidades. Por que isso? Porque é uma insulina que tem ação rápida, que pode levar o paciente à hipoglicemia. Então, é melhor eu tirar uma unidade do que colocar uma a mais, tá? Isso em relação às insulinas rápida e ultra rápida. Agora, vamos imaginar que o médico prescreveu 27 unidades de NPH. Eu não consigo medir 27.
Ou eu vou medir 28 ou 26. Como a NPH tem uma ação lenta, eu posso medir 28. Então, eu posso colocar uma unidade a mais, tá? Não tem problema. Não é problema algum. Porque a ação dela é uma ação lenta, é uma ação mais prolongada, é mais difícil de acontecer hipoglicemia. É claro que a gente não descarta a possibilidade de hipoglicemia com a NPH, mas a chance é menor. Então, se eu medir uma unidade a mais, não vai fazer diferença, tá? Eu tô falando isso porque para quem, por exemplo, trabalha no SUS, muitas vezes você não recebe a seringa com a graduação de uma em uma unidade. Você recebe uma seringa com graduação de 2 em 2 unidades, tá? Uma outra coisa, a gente tem também a seringa de 50 unidades, tá? Então, fique muito atento para ver se a seringa é de 100 unidades ou de 50 unidades, tá? Quando ela é de 50 unidades, a graduação dela é de uma em uma unidade. Então, aqui eu consigo medir 15, 17, 21, tá? Eu consigo medir as dosagens ímpares, sem problema algum, ok? Bom, agora eu vou demonstrar, então, como que nós vamos fazer a mistura na mesma seringa. E esse procedimento você vai explicar para o paciente e vai pedir para ele repetir na sua frente para ver se ele realmente entendeu. Bom, vamos imaginar, tá, que o médico prescreveu 6 unidades de insulina regular e 20 unidades de NPH, tá? Então, 6 de regular, 20 de NPH. Então, o que eu devo fazer primeiramente, tá? Então, eu vou separar os frascos, né? Eles estão aqui comigo, ok? Nós vamos pegar algodão e álcool 70, só um minutinho. Eu tenho aqui o algodão, que eu já embebi em álcool 70, né? Ou pode ser álcool gel também, 70%. E a gente vai, então, né, limpar o frasco. Agora, isso com as mãos já devidamente higienizadas. Então, eu já lavei as mãos, né? Minhas mãos estão limpas. E eu vou, então, higienizar aqui a borrachinha, tá? Do meu frasco de insulina, tá bom? Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos homogeneizar a insulina NPH. Não se deve fazer isso aqui, ó, agitar, porque quando eu agito, forma bolha, né? Então, qual que é o correto? Coloca na palma da mão, deitado, e faz esse movimento, tá? Umas 20 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá bom? Ok. Devidamente homogeneizada, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos aspirar com a seringa ar. Qual a quantidade de ar? A quantidade de unidades que eu vou ter que depois puxar.
Então, da NPH são 20 unidades. Então, eu puxo aqui, olha, 20 unidades de ar e vou injetar esse ar dentro do frasco. Ok. Depois, eu vou pegar a insulina regular, são 6 unidades, então eu vou medir aqui 6. Seis unidades e vou introduzir o ar no frasco da regular. 6 unidades de ar, tá? Por que isso? Para não ficar difícil, à medida que a insulina vai acabando, que ela vai reduzindo no frasco, para não ficar difícil você aspirar, tá? Porque senão chega uma hora que fica difícil você aspirar, você puxar a insulina. Então, eu tenho que colocar o ar lá dentro, tá bom? Bom, e aí, nós vamos então, né, aspirar a insulina. E nós vamos começar pela regular. Você começa sempre pela insulina mais perigosa, a regular ou a outra rápida. Por quê? Porque eu não posso errar na medida dessa insulina, tá? Então, eu vou começar pela insulina regular. Eu tenho que puxar 6 unidades aqui, tá bom? Então, você introduz a agulha e vai puxar aqui 6 unidades. Pronto. 6 unidades, tá? Feito isso, você vai agora introduzir a agulha no frasco da NPH e puxar 20 unidades. Como eu já tenho 6 aqui dentro, né? 6 com 20, 26. Então, eu vou puxar o êmbolo até a marca de 26. Vinte, 22, 23, 26. Tá? Então, aqui eu tenho a insulina NPH e a regular juntas na mesma seringa. Isso vai facilitar para o paciente, porque ele vai receber uma única aplicação, né? Uma única picada. Então, isso facilita muito para o paciente. Agora, é muito importante, como eu disse, que ele faça a medida na ordem correta. Até porque, se ele medir a NPH primeiro e depois a regular, além da chance de erro, que foi o que eu comentei, tem também o seguinte aspecto. Se você introduz a agulha no frasco da NPH e depois você introduz na regular, você contamina a regular e a regular, com o tempo, ela passa a não ter mais a característica de uma insulina rápida, tá? Porque ela se contaminou com a NPH. Então, ela vai perdendo a característica dela, né? Se você faz isso, tá bom? Então, é muito importante seguir a ordem de aspiração, ok? Bom,
E assim nós terminamos o conteúdo sobre insulinas e vamos dar início então aos medicamentos injetáveis não insulínicos. Existem medicamentos para o tratamento do diabetes que não são derivados da insulina ou não são insulina. Esses medicamentos recebem o nome de incretinomiméticos. Nós temos aí a dulaglutida, a exenatida, a liraglutida e a lixisenatida, tá? Esses incretinomiméticos, eles reduzem de 0,8 a 1,2% a hemoglobina glicada no paciente. Podem promover uma redução de peso de até 10% do peso corporal. É importante dizer que as canetas, elas são descartáveis, então você vai, comprar o medicamento, ele vem em uma caneta aplicadora, e essa caneta, quando termina o medicamento, você descarta, você vai jogar fora essa caneta. A aplicação, ela é subcutânea também. A aplicação, ela vai seguir os mesmos procedimentos da aplicação da insulina, tá? Eu posso aplicar no braço, na coxa, no abdômen, no bumbum. Tem que fazer rodízio, tá? Tem que fazer a prega na pele para aplicação. Então, segue basicamente os mesmos princípios de aplicação da insulina, tá? Aqui nós temos as vantagens desses medicamentos, que são os incretinomiméticos. Eles nada mais são do que análogos do GLP-1, tá? Eles são agonistas de receptores de GLP-1. E o que o GLP-1 ele faz no nosso organismo? Bom, primeiro é importante dizer que o GLP-1 ele é liberado no nosso intestino quando nós nos alimentamos, tá? Então, após a alimentação, a ingestão de um carboidrato, nós vamos liberar GLP-1. Só que esse GLP-1, ele fica pouquíssimo tempo na corrente sanguínea. Por quê? Porque tem uma enzima que vai degradar esse GLP-1 numa substância inativa. Bom, e foi observado, em vários estudos que o GLP-1 ele tem ações muito benéficas. Portanto, os pesquisadores chegaram então a essas substâncias, a exenatida, a liraglutida, a dulaglutida e etc., que são agonistas de receptores de GLP-1, tá? E o que o GLP-1 faz, Qual que é a função desse GLP-1? O GLP-1, a nível do sistema nervoso central, ele reduz a fome, ele atua, no centro da fome, ele melhora, ele aumenta a saciedade e ele aumenta o nosso gasto energético. Então, isso leva a uma contribuição para a perda de peso. Juntamente com o fato do GLP-1 no tecido adiposo, dos análogos de GLP-1 no tecido adiposo, eles aumentam a lipólise e aumentam a captação de glicose. Então, essas duas ações somadas levam o indivíduo à perda de peso.
E isso é muito interessante, porque a grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 estão com sobrepeso ou obesidade. Uma outra ação, né, desses medicamentos é reduzir o esvaziamento gástrico, é melhorar o esvaziamento gástrico, tá? Além disso, aumentam a biossíntese de insulina, aumentam a secreção de insulina e diminuem a do glucagon, né? O glucagon ele tem uma ação contrária à insulina. Enquanto a insulina reduz a glicemia, o glucagon aumenta. A nível hepático, esses agonistas diminuem a produção de glicose, tá? Em nível muscular, aumenta a síntese de glicogênio e diminui a oxidação da glicose. Há uma melhor utilização da glicose, né, nos tecidos, no tecido muscular e demais tecidos. A nível renal, aumenta a eliminação de sódio, então contribui também, inclusive, para o controle da pressão arterial. E em nível cardíaco, reduz a PA, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a proteção cardiovascular. Então, esses medicamentos, eles trazem todos esses benefícios para o indivíduo. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma mistura de insulina com os incretinamiméticos, tá? Então, esse aqui é o Schultoff. Ele é uma mistura de insulina, né, da degludeca, com a liraglutida. Então, hoje você vai encontrar também a mistura, né, desses incretinamiméticos, dos análogos de GLP-1, com insulinas, ok? E esse outro aqui é o Soliqua, que é uma mistura de insulina glargina com a lixisenatida, ok? Então, também tem sido bastante utilizado esse medicamento. Lembrando que esses medicamentos são medicamentos novos, não são disponibilizados pelo SUS e são medicamentos com um custo elevado. Então, há que se avaliar custo-benefício e se o paciente ele tem realmente condições de adquirir esses produtos. Do ponto de vista terapêutico, são medicamentos excelentes. Porém, nem sempre o paciente ele vai ter acesso, ele vai conseguir adquirir esses medicamentos, tá bom? Bom, encerramos essa parte e muito em breve nós vamos falar então dos medicamentos de uso oral para o tratamento do diabetes, ok? Então nos vemos na próxima aula. Até mais!